O Senhor Jesus Cristo, falando à mulher samaritana, numa das, ao meu ver, passagens mais belas das Sagradas Escrituras, como está registrado no Evangelho escrito por João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Inicialmente, e para contextualizar esta mensagem, eu quero pontuar que como os samaritanos só acreditavam no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, e como em Deuteronômio, ou seja, o 5º livro, diz que Deus suscitaria outro profeta semelhante a Moisés, esse profeta seria o Messias. Assim, essa mulher samaritana, um pouco antes da leitura feita inicialmente, ela aponta, objetivamente falando, para um local físico de adoração. Porém, o nosso Senhor Jesus, direta e sucintamente, destaca, em outras palavras, que o importante não é onde, mas como e quem adorar. Fato é que a verdadeira adoração a Deus, ela é em espírito e em verdade. Ou, como em outras palavras, de todo o coração e também da forma prescrita na palavra de Deus. A propósito, a verdadeira adoração é um dos temas centrais das Sagradas Escrituras. Inclusive, vemos em diversas passagens a abominação de Deus à veneração de esculturas e imagens. E tudo isso porque Deus, ele é plenamente espiritual em sua essência e não aceita dividir sua adoração com mais nada e nem tampouco ninguém. O culto prestado a outros deuses é uma ofensa a Deus, pois Deus é um só e não há outro. A adoração a Deus, ela não pode ser do nosso modo, nem do nosso gosto, pois Deus, o nosso Deus Jeová, Ele mesmo estabeleceu critérios claros, transparentes de como ser adorado. Muitas igrejas, inclusive, com o propósito de agradar as pessoas, estabelecem formas estranhas de adoração que não estão prescritas nos escritos sagrados. Isso é como um fogo estranho no altar. E se eu posso usar essa expressão, o pragmatismo religioso está substituindo a verdade de Deus em muitas igrejas. Muitas pessoas buscam o que aparentemente, supostamente tende a funcionar, mas não é o que é certo. Elas procuram o que, entre aspas, dá resultado e não a verdade. Estabelecem um culto emocional e movido a sensações, mas não um culto em espírito e em verdade. A adoração falsa é abominação para Deus e a adoração hipócrita provoca o desgosto de Deus. O profeta Isaías já havia demonstrado o desgosto divino, como vemos lá em Isaías 29:13, quando ele diz que o povo de Israel honrava a Deus com os lábios, mas não com o seu coração. O seu coração estava distante de Deus. E partindo para o fim, meus amados, Jesus, por meio da passagem lida no início, nos traz, sumariamente falando, o que de fato é adoração. Primeiro, a adoração, ela precisa ser por meio da palavra. Isso porque Cristo, preste atenção nisso, por favor. Cristo é a verdade, como vemos em João 14:6. A verdade é a palavra, como está em João 17:17. E a palavra é Cristo, conforme João 1, o verbo de Deus encarnado. Ou seja, Deus não se impressiona com pompa. Ele busca a verdade, a palavra contida em nós, como podemos ver no Salmo 119, versículo 11, onde o Senhor nos diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E em segundo lugar, e já finalizando esta mensagem, destaco que a adoração
precisa ser sincera e honesta, pois precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Precisa ter fervor. Não é um culto frio, árido, seco, sem vida. Deve haver interação, dinamismo, amor, profundidade e principalmente intimidade. Enfim, é isso. Reflita mais sobre este assunto e nos encontramos numa próxima. Tchau!